Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos aos nossos minutos devocionais com a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós estamos no capítulo 3. Agora, vamos para os versículos de 1 a 13, onde o apóstolo Paulo vai nos falar da sua vocação. E é muito interessante porque ele é um judeu. E sendo um judeu, ele foi chamado para pregar aos gentios e, assim, confirmar a entrada dos gentios no corpo de Cristo, que é também chamado de a comunidade de Israel. Então, o texto começa da seguinte forma: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. O bloco do texto que eu escolhi para nós vermos hoje não é por acaso, porque os versículos 1 e o versículo 13, outra vez, apresentam uma moldura. Veja que no versículo 13, ele basicamente repete a expressão que ele começou no versículo 1. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Então, ele termina um versículo 13, que está fechando, né, o quadro, né, é a segunda moldura do quadro, falando também de sua prisão, que é a sua tribulação. Ou seja, ele começa falando daquilo que ele está vivenciando, né, a prisão dele, e termina falando da prisão. Então, no meio é quem está o conteúdo que nós devemos olhar, né? E ele, como nós vimos no versículo 1, diz que aquilo que ele está passando é por amor de vós. É interessante que o apóstolo Paulo, ele trata o seu sofrimento como sendo um sofrimento tendo como causa o que Deus deu a ele. Nós podemos dizer, em certa medida, que quanto maior a influência ministerial, ou seja, o propósito de Deus, a mensagem que o apóstolo, o profeta, a pessoa, né, tinha que transmitir, maior eram as suas lutas e dificuldades. Ou, quanto maior o seu papel, né, maiores eram as perseguições, porque, no final das contas, o propósito do mundo, do diabo, e a gente pode dizer até da carne, do pecado, é impedir a glorificação de Deus, né? E o apóstolo Paulo, ele recebeu revelação do Senhor para transmitir ao mundo o evangelho e até algo além do que os demais apóstolos receberam, porque Jesus não transmitiu quando estava entre os discípulos, ele não transmitiu tudo. O apóstolo Paulo recebe a revelação complementar depois, quando tem as visões, né, celestiais. Veja o que ele diz em 2 Coríntios, capítulo 12. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então observe que ele teve revelações do Senhor sobre o Evangelho e sobre a glória, né, desse plano de salvação, que até outros não tiveram. Inclusive, é exatamente o que ele está revelando para nós, né? E aqui no capítulo 3, ele nos conta, olha, aquilo que Deus revelou a mim sobre os mistérios ocultos no passado, eu estou agora trazendo para vocês resumidamente. Ou seja, ele foi um instrumento para revelar, dentre, né, as questões relacionadas ao plano de salvação, a entrada dos gentios na igreja, ou no Israel, como nós vimos no capítulo 2. Então, por que ele está preso? Ele está preso por causa desse evangelho, ele está preso por causa dessa mensagem, ele está preso porque o papel dele na revelação da glória divina e na glória
da glória do plano de salvação é algo extraordinário. E a gente pode dizer que as tentativas de impedir isso foram muito grandes, né? Porque Deus é glorificado na vida dele, né? E ele diz, então, que é por amor a eles. O quê? É por causa da missão dele de atrair os gentios. Que imagine, esses gentios, eles estavam no paganismo, eles estavam adorando outros deuses, eles estavam, portanto, servindo, como o próprio apóstolo Paulo disse, que quando as pessoas têm os seus ídolos, ele diz, o ídolo não é nada, são apenas demônios, ou seja, as pessoas estão acreditando em coisas vãs, que não existem, né? Estão servindo a própria engano, né? A própria ilusão, né? Então, elas estavam presas a isso. E aí imagine que agora elas estão sendo libertas pelo poder da palavra de Deus, pelo Espírito Santo que opera por meio dela, né? Libertos do império das trevas, transformados em filhos de Deus. Algo extraordinário está acontecendo. E ele está sendo esse instrumento para isso. É por meio dele que Deus está libertando vidas, salvando vidas. Então a prisão dele tem uma causa, né? De fato. E ele continua. Ele diz: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Veja que ele tem consciência que Deus o chamou com um propósito muito claro: ser apóstolo aos gentios. Ele tem como missão pregar o evangelho aos gentios. E claro, ele não era um pregador qualquer, vamos dizer assim, porque ele estava trazendo também aos gentios, e à igreja obviamente toda, a revelação dos mistérios ocultos, né? Que mistérios? Como eu disse, era aquilo que Deus vinha revelando aos poucos no Antigo Testamento, mas não era claro. Mas aquilo que também ele vai trazer de acréscimo, né? Coisas que Deus não havia revelado e agora está revelando para as pessoas, né? Para a igreja. Então, Deus quis assim. Né? E é interessante que ele é um judeu. Isso é importante. Veja que Deus não escolheu um apóstolo gentil. São todos judeus. E esse judeu deveria buscar os gentios. Isso, inclusive, já mostra como, de fato, desde o Antigo Testamento, o propósito de Israel era atrair o mundo ao Senhor, atrair o mundo a Deus. Por isso que você verá na Escritura que na jornada de Israel, muitas vezes, gentios foram atraídos à fé em Deus, mesmo sem Israel cumprir bem o seu papel, né? Por exemplo, o profeta Jonas, né? O profeta Jonas não queria pregar para Nínive de jeito nenhum. Todavia, porque foi obrigado, né? Foi à força, né? Foi na marra. Teve que ir pregar o evangelho aos gentios. E, pregando o evangelho a Nínive, a cidade se converteu. Então, os judeus tinham esse propósito, né? Apesar de ser um povo separado para Deus, era um povo que, ao mesmo tempo, tinha sim como propósito e está atraindo as pessoas para a fé no Senhor, no Deus de Israel. Né? Então, o apóstolo Paulo, ele vivencia isso mais diretamente, né? Porque, de fato, o seu ministério é um ministério aos gentios. Ele, ainda que tenha começado pregando para os judeus, tinha como ministério pregar aos gentios. Em Gálatas ele diz que, assim como Pedro havia recebido o ministério aos judeus, ele recebeu o ministério aos gentios. Quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, ou seja, aos gentios, que são incircuncisos, né? Não tem a circuncisão, como a Pedro da circuncisão, então eles reconheceram que Deus tinha dado ao apóstolo Paulo esse ministério. E ele diz: pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Veja,
Que mistério é esse? Aqui, algo que o apóstolo Pedro diz assim, olha, Deus deu uma sabedoria ao apóstolo Paulo e ele escreve coisas extraordinárias, coisas difíceis de serem entendidas. Veja que o próprio apóstolo Pedro não tinha recebido a revelação de toda a completude, né, do Evangelho, a revelação mais ampla do que é o plano da salvação, mas o apóstolo Paulo recebeu e transmitiu, ele diz resumidamente, não foi desse jeitinho, né? Foi uma coisa mais ampla. Deus o inspirou a revelar à igreja de forma resumida. O que é? É tudo que a gente viu até agora. Capítulo 1, né? Nós vimos o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todas as questões relacionadas às bênçãos que são dadas à igreja, a questão do que é a salvação, logo qual é o problema a ser solucionado, e assim por diante. A união dos gentios com os judeus. Então, tudo que nós vimos no capítulo 1 e 2 é o que ele diz que é o mistério que agora foi revelado, que está sendo revelado resumidamente. Né? Resumidamente. Ou seja, Deus revelou a ele realmente grandes coisas. Nós já dissemos em outro momento que ele nos conta, né, sobre sua jornada até a Arábia, onde está o Monte Sinai, ou seja, o mesmo monte onde Moisés subiu e recebeu a revelação do Antigo Testamento, ali as tábuas da lei, e com certeza mais coisas, né? O Pentateuco, parte dele dado por Deus a Moisés. No mesmo lugar, o apóstolo Paulo foi, né, conduzido pelo Senhor, e naquele monte ele recebeu a revelação do Evangelho. Então é interessante esse paralelo. Moisés recebeu a revelação da lei e o apóstolo Paulo recebeu a revelação do Evangelho da graça. É um paralelo, né, importante e proposital aqui. E foi nessa revelação que ele recebeu lá no Monte Sinai que ele nos diz, está contando resumidamente. Né? Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então, toda vez que você observar a palavra mistério, não é no sentido de que Deus está sempre tratando a igreja com mistérios. Não é essa a ideia. O propósito de Deus para a sua igreja não é esconder coisas dela. Não é tratar a vida cristã misteriosamente. Temos mistérios e mistérios e mistérios. Não, não. Essa ideia de religião de mistério, que é uma ideia pagã muito antiga, a gente encontra ainda hoje em algumas vertentes socio-religiosas, né, que tem esse caráter misterioso de segredos e de coisas ocultas. Então, essas religiões de mistério são antigas e não fazem parte do cristianismo. Tá? O cristianismo ele é o oposto das religiões de mistério. Porque o cristianismo trata com algo que Deus deu claramente, ou seja, foi revelado para que todos entendam. Observe a diferença. As religiões ocultistas, misteriosas, as religiões de mistério, elas têm esse caráter muito exclusivista, né? É só para aquele grupo e só os iniciados entram e é tudo muito misterioso, tudo muito secreto e tem todo um código e toda uma questão. Isso costuma se ver no paganismo, né? No paganismo greco, romano, entre outros mais, esse tipo de religiosidade, né? O homem gosta dessas coisinhas, né? Então, e isso é paganismo. No cristianismo é exatamente o oposto. Tudo aquilo que o homem não sabia, Deus revela. Deus revela ao homem, revela quem ele é, revela qual o plano de salvação, revela até a natureza humana que o próprio homem não entende, né? O ser humano acha que sabe tudo, mas não conhece nem a si mesmo, né? Então, revela a própria essência humana e também o acidente que é o pecado, né? Revela qual é a condição humana,
e para que o homem, então, viva na revelação. É interessante? O cristianismo não é a religião do mistério, é a religião da revelação. O cristianismo é a religião em que há algo revelado para ele viver segundo a revelação. Não tem nada escondido, tudo está claro para todo mundo, o livro está na mão e qualquer um pode ir comprar numa livraria, porque é este livro revelado à humanidade que é a verdade sobre quem é o Criador, quem é a criatura, o homem, e qual o plano gracioso de salvação de Deus para nós. Então, quando ele diz o mistério, ele está se referindo ao que o homem não sabia e agora sabe. Toda essa revelação sobre Deus, sobre nós, sobre a salvação, é o antigo mistério. Né? Então, é o antigo. Pense desse jeito, ajuda a você entender. É o antigo mistério. As pessoas não sabiam, Deus não tinha dito ainda para elas. Né? Elas estavam ainda ignorantes sobre a revelação. Ou seja, os povos, né, eles viviam ignorantes acerca da realidade, da verdade, sobre tudo, né? Mas agora mais não, né? Então, aquele que abre a Bíblia, né, e conhece a Bíblia, deixa de ser ignorante sobre a realidade, sobre quem é o Criador, quem é a criatura e qual o plano gracioso de salvação de Deus para nós. Então, o apóstolo Paulo mostra, vocês vejam o quanto Deus me revelou e estou transmitindo para vocês sobre o mistério de Cristo, né? Sobre a obra de Cristo. Era um mistério, agora está sendo revelado. O qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Lembra que eu falei que foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas? Então, a princípio, esse seria, de fato, o entendimento mais básico, que é a compreensão de que os profetas é uma referência aos profetas clássicos, né? Aos profetas que trouxeram também a revelação de Deus. Quando você desce um pouquinho mais, aí o entendimento ele já começa a ficar um pouco diferente, ou seja, parece que ele não está se referindo apenas aos profetas clássicos, né? Ele parece estar se referindo a pessoas como Tiago e Judas, por exemplo, né? Veja que Tiago não é apóstolo, Judas também não é apóstolo, o autor aos Hebreus, a princípio, não é um apóstolo, né? O que parece, ninguém sabe quem é o autor, né? Então, mas a princípio parece não ser um apóstolo, né? Lucas também não é um apóstolo. Então veja, Lucas não é apóstolo, tem um evangelho e o livro de Atos, né? Lá para frente nós temos Tiago, que não é um apóstolo, tem uma carta muito importante. Judas não é um apóstolo, tem uma carta muito importante. O livro de Hebreus é importantíssimo. A revelação do que é o Antigo, qual é a relação do Antigo com o Novo Testamento. Como devemos entender a relação entre os ritos de Israel e Cristo, né? Ou seja, a sombra e a realidade. Então, como entender essa relação? O livro é muito importante. E não era apóstolo, a princípio não era apóstolo. Então, ele está se referindo, como ele menciona aqui, não aos profetas clássicos nesse momento. Ele parece estar se referindo a esses autores, a essas pessoas que no Novo Testamento foram instrumentos também para a revelação. Aparecem profetas no Novo Testamento, não, de forma alguma a gente pode ignorar. E ele parece estar se referindo a eles. É claro que aqueles que nós temos em nossas mãos poderiam ser chamados também profetas clássicos, né? Ou seja, podemos dizer que no Antigo Testamento tem profetas clássicos e profetas não clássicos. O que são profetas clássicos? Profetas clássicos são aqueles que têm um livro. Jonas, por exemplo, já mencionamos. Isaías, Jeremias, Ezequiel e assim por diante. São profetas que têm livros, são profetas clássicos, porque eles têm uma literatura. Profetas não clássicos são, por exemplo, Elias, Eliseu, dois profetas importantíssimos que não têm livro.
A gente pode chamar até Moisés de profeta clássico, apesar de não estar nesse bloco, por causa que ele possui um bloco de livros específico, né, que é o Pentateuco. Mas ele também é um profeta clássico, porque também foi escritor. Então, há profetas clássicos e profetas não clássicos. Os não clássicos são aqueles que serviram ao Senhor, trouxeram a palavra de Deus, mas tiveram um ministério em que não houve um propósito divino de que ele escrevesse algo. Não tem um livro. E os clássicos têm. No Novo Testamento é interessante que também tem isso. No Novo Testamento aparece Ágabo profetizando, né, acerca de eventos em Jerusalém. Nós temos em Atos dos Apóstolos o apóstolo Paulo recebendo a mensagem de um profeta sobre sua prisão, sobre aquela jornada que ele iria passar de cadeias. E todo mundo fica triste, inclusive, com isso, né? Pega o cinto, amarra ele, né? Indicando todo esse percurso, essa jornada, né? Que ele iria percorrer. Esses profetas não têm livro. Nós não temos no Novo Testamento livros desses profetas não clássicos. Mas temos, e podemos chamar assim também, profetas clássicos, né? Como disse o Lucas. Estou chamando de profeta porque ele é um autor que foi inspirado por Deus e que tem uma palavra, né, de Deus, a revelação de Deus que foi dada a Lucas também. Como disse Tiago, Judas, o autor aos Hebreus. Então, nós temos profetas clássicos e não clássicos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Temos nos dois os profetas. E ele, como diz nesse momento, que foi agora revelado aos santos apóstolos e profetas, veja, quando ele diz agora, ele não está se referindo ao Antigo Testamento, é óbvio, né? Ele está falando do que está acontecendo agora. Então, observe uma coisa bem interessante. O apóstolo Paulo tem uma compreensão de que ele está vivendo um momento da revelação do Novo Testamento. Percebe? Ele está vivendo o período em que Deus está revelando o Evangelho. Então, há uma consciência sobre o que está sendo dito, é palavra de Deus sendo revelada à igreja, que antes estava em oculto, era um mistério, agora está sendo revelado, né? E como nós já até falamos em outro momento, em Tessalonicenses, ele fala, né, sobre a palavra pregada aos Tessalonicenses como sendo palavra de Deus. Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então ele tem essa consciência, ele está vivendo o período da revelação do Novo Testamento. Em Gálatas, ele tem tamanha consciência de que a revelação do Evangelho foi dada a ele, que ele diz que até um anjo se aparecesse falando o oposto, falando o contrário ao que nós revelamos a vocês, ou seja, a palavra de Deus que nós entregamos a vocês, considere maldito. Até um anjo, se viesse, pode considerar maldito. E aí é interessante que na história nós temos várias religiões em que personagens dizem ter recebido uma outra revelação de anjos, né? Esses personagens, que eu não vou dizer nomes, eles parecem não ter lido Gálatas. Mesmo que o anjo entregue um outro evangelho, considerem maldito. Porque, inclusive, Paulo diz assim, Satanás pode até se travestir de anjo de luz. Ou seja, ele pode se transformar em anjo de luz. Então, observe que já havia uma indicação acerca do cuidado que deveria se ter sobre essa interferência, né? Essa influência que o anjo, demônios, a gente diria, teriam, né, na história humana. E a gente, religiões surgem a partir daí, né? Religiões surgem dizendo que receberam uma outra revelação, outro, né, evangelho de um anjo, né? E veja o cuidado que se deve ter.
Não é uma, não são duas, tem mais até, né? E todas relacionadas a revelações dadas por anjos, né? Dadas por anjos. O que traz, obviamente, uma confusão nas pessoas. Mas todo mundo está dizendo que está recebendo a revelação de anjo, né? Então, traz, obviamente, a confusão. E isso faz com que os homens tenham dúvidas, né? Então, ele diz assim, a saber, versículo 6, Efésios 3, versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Então, qual é o foco dele aqui? O foco dele é que o Evangelho, né, o plano de salvação, que tem o início antes da fundação do mundo, Deus planejou, que tem sua consumação, que é a obra de Cristo na história, e acontece dentro de um povo, de fato, os judeus. Jesus era judeu, né? Do judaísmo. Nós temos também, e aí vem o operar do Espírito Santo, tem a inserção, né? O acréscimo dos gentios. Ou seja, nesse evangelho, não só os judeus são salvos, né? Ou seja, revelou aos homens, Deus revelou aos homens, que a salvação tinha como foco a pessoas do mundo inteiro. Isso não deveria ser tratado, claro que como novidade. Em certa medida, como eu disse, não com a profundidade, não com toda essa clareza, não com todas essas informações, mas a revelação do evangelho aos gentios é algo que vem desde o Antigo Testamento, quando Deus disse a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Ou seja, que não só ele e a sua família, mas que outros povos seriam abençoados por meio da obra da salvação. Então, isso já foi dito, né, muito antes, né? Foi dito muito antes. E ele, então, continua. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Veja, eu sou ministro deste evangelho que deve ser pregado aos gentios. Como diz, a consciência de que Deus os chamou e para um ministério muito específico. Mas isso não para que ele se orgulhasse. Isso é importantíssimo. Ele está consciente do perigo que é o orgulho, né, a vaidade, e precisa deixar claro que a glória de seu ministério está no poder de Deus, segundo a força operante do seu poder. Não nele. Não há glória nele. Ele apenas recebeu a graça, como ele diz, né? A graça, o dom da graça de Deus a mim concedido. Ele recebeu pela graça de Deus. Ele não é melhor que os outros. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O menor de todos os santos. Veja, como ele diz lá, né? Sou, a Timóteo, o pior dos pecadores, né? O menor de todos os santos. Então, surtiu um efeito, né, real quando Deus, como ele mesmo diz, o apóstolo Paulo, né, foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Então, foi bem eficaz o que Deus fez para que ele, diante da grandeza das revelações, não se sentisse, né, melhor, não subisse a cabeça, né, a vaidade não fosse alimentada, mas ele continuasse reconhecendo a realidade sobre quem ele é, um pecador agraciado por algo tão extraordinário, né? Então ele, sou o menor de todos os santos, né? E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas.
Então, como nós falamos, estava oculto esse evangelho. Não que Deus não tivesse dito nada, porque nós quando lemos tanto as palavras de Jesus quanto as cartas do apóstolo Paulo, o Novo Testamento todo, nós o tempo inteiro temos citações do Antigo Testamento. Porque diversos elementos, personagens, lugares, ritos, eventos, vários elementos do Antigo Testamento tinham proposta de apontar para Cristo. Então o Evangelho está oculto no Antigo Testamento. Algumas coisas bem ocultas, né? Então, agora no Novo Testamento ele revela, ele torna claro, né? Ele mostra tudo, né? Conta tudo, né? Então, veja por que as pessoas de Jesus para cá, né? Esse período, que a gente pode chamar de período neotestamentário, essas pessoas são muito mais indesculpáveis do que as pessoas do Antigo Testamento. Se você disser assim, mas o judeu no Antigo Testamento, tão duro de coração, e não creu em Deus depois do mar abrir-se, depois das 10 pragas do Egito, depois de água sair da rocha e outras coisas mais, né? Então, se você julgar o judeu do Antigo Testamento pela incredulidade dele diante dos sinais e maravilhas, você imagine o peso do julgamento divino sobre aqueles que nos nossos dias, ou seja, no período neotestamentário, negarem a Cristo. Por quê? Porque eles não tinham a revelação completa, a clareza sobre o Evangelho. Estava oculto, apesar dos sinais e maravilhas, estava ainda em forma de mistério. Ainda não tinha sido revelado claramente. Mas no Novo Testamento, todo mundo tem o livrinho agora na mão, né? Claro, isso não é desde o primeiro século, né? Mas o Evangelho, desde os dias de Cristo, foi sendo revelado. Aí tem o período da conclusão, né? É o primeiro século, é o século do Novo Testamento, da revelação do Novo Testamento. E uma vez que Deus revelou o Novo Testamento, todo o Evangelho está revelado. E aí todas as pessoas podem ter acesso, né? À medida que chega lá, né? E aí o homem se torna mais indesculpável. Se aqueles judeus que não sabiam da glória do plano de salvação, da grandeza da graça de Deus, do tamanho que é esse plano, né? Foram indesculpáveis, quanto mais no Novo Testamento, aqueles que Hebreus diz assim, quanto mais os que pisam sangue da aliança, né? Ou seja, os que negarem a Cristo nesse período, então, Novo Testamento, né? São muito mais indesculpáveis, porque o Evangelho foi revelado todo, né? Estava oculto e não está mais. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Interessante é que o Evangelho estava oculto de todos. Como nós já falamos, o apóstolo Pedro diz que até os anjos. Né? Anjos não sabiam, demônios não sabiam, os homens não entendiam. O Evangelho estava oculto de todos. Ninguém sabia a glória do Evangelho de Deus. Não havia esse conhecimento e essa compreensão. Mas foi dada à igreja. Olha a glória da igreja. A palavra de Deus, a revelação, é dada à igreja, chamada de coluna e baluarte da verdade. Então, a igreja recebeu a bênção de ser a portadora dos oráculos divinos. No Antigo Testamento, judeus, apesar, né, de nós termos antes de Moisés personagens que receberam palavra do Senhor. Né? Mas, basicamente, né, porque quando a escritura realmente ganha forma, né, é a partir de Moisés, então, portanto, judeus, né, os israelitas. Né? Temos possíveis registros da palavra de Deus antes de Moisés, sim, mas ela ganha realmente a forma que vai chegar até hoje a partir de Moisés. Então, Deus deu à igreja a revelação do Antigo Testamento e no Novo Testamento também tudo é dado à igreja. No Antigo Testamento, especificamente o povo de Israel, né? No Novo Testamento, não mais judeus, ainda que os autores do Novo Testamento sejam quase todos judeus. Só há um autor no Novo Testamento que não é judeu,
que é Lucas. Todos os demais são judeus. Então, o apóstolo Paulo, no capítulo 9, versículo 4 e 5, fala do privilégio dos judeus, porque Deus quis dar a eles a revelação, inclusive, dentre as alianças, as promessas, e também ele fala da revelação. A palavra de Deus, né, foi dada aos judeus, inclusive o Messias, né, porque Jesus era judeu, né? Então, o privilégio. E uma vez que a igreja recebe a revelação de toda esta obra, de todo este plano, ou seja, toda a revelação de Deus, todos agora sabem, né? Em outras palavras, demônios não têm onisciência de modo algum. Demônios não têm o conhecimento de tudo de jeito nenhum. Então, eles vão sabendo à medida que Deus vai revelando a igreja. Deus revela a igreja, então os demônios vão tendo conhecimento também. Eles sabem da palavra de Deus, eles conhecem a Escritura, com certeza. Mas eles conhecem à medida que Deus foi revelando. Nada antes disso, né? O momento é semelhante ao momento dos homens, né? Vai acontecendo. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então, Deus revelou à igreja o Evangelho segundo um propósito eterno. Veja que ele cumpre na história. Todas as coisas se cumprem na história, né? Mas Deus planejou antes, certo? Eu já disse em outro momento, nós, criaturas, planejamos, porque fomos criados à imagem de Deus. E é uma característica divina, o planejar, né? Os animais não fazem isso, eles não planejam uma vida. Nós planejamos uma vida, né? Se deixar uma criança, né, meus filhos, em um momento em que eles começam a ter um pouquinho mais de discernimento, começam a planejar a vida toda. Se deixar, planejar até a aposentadoria. Não significa que vai acontecer. Mas essa característica, essa capacidade de planejar, nós não temos a capacidade de concretizar. Nem sempre nós conseguimos. Mas planejar. Deus não só pode planejar, Deus planeja, mas Deus também tem a capacidade de cumprir exatamente o que ele planeja, né? Essa é a grande diferença, né? É que Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que ele planejar, né? Então é um eterno propósito, mas esse propósito é em Cristo. Não é possível pensar em redenção sem Cristo. Não é possível pensar em povo de Deus sem Cristo, porque foi planejado em Cristo. Essa é a grande questão. Quando Deus planejou toda a redenção, ele planejou em Cristo. Então não tem como pensar na obra da salvação sem Cristo. O plano é eterno, mas ele foi planejado em Cristo, na pessoa de Cristo, desde o princípio, né? Portanto, veja, diante de tudo isso, diante de toda essa revelação, diante da convicção de que Deus está cumprindo a sua vontade, né? E que a missão ou o propósito de Deus para a vida do apóstolo Paulo é que ele revele o Evangelho, inclusive o foco dele, aos gentios, né? Diante disso, então ele diz assim: peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Olha, não fiquem desanimados, não. Deus tem um propósito. Deus me escolheu para revelar a palavra de Deus a vocês. E tudo o que está acontecendo é parte. Isso é importante. Disse já em outros momentos que há um probleminha dentro da linha, né, que entende a soberania de Deus, é que a soberania de Deus, às vezes, ela é meramente teórica, sabe? Ela não é para ser uma doutrina não prática. Até porque na Escritura, nenhuma doutrina ela é uma mera, digamos assim, filosofia, né? Então, a ideia não é se ficar confabulando, pensando e trazendo ideias vagas. Não, jamais. A Escritura, tudo que ela nos revela, a verdade tem uma aplicação prática. Então a soberania de Deus, ela tem um caráter prático também, ou seja, ela tem aplicações. Deus é soberano, então tem implicações. Deus é soberano. Então não vai nascer ninguém que Deus não saiba, ou que Deus não tenha quisto, né? Ou seja, tudo que
que nós cremos sobre Deus, sobre tudo aquilo que cremos revelado na Escritura, tem uma aplicação prática, e a soberania de Deus também. E ele está consolando os irmãos nessa convicção. Olha, não desanimem, porque veja que Deus tem um plano, e o plano é a salvação de vocês. E tudo que está acontecendo é por causa disso. Então fiquem tranquilos, porque nada está acontecendo por acaso, né? É um plano divino para a salvação de vocês. E eu estou aqui para cumprir esse ministério que Deus quis. Então fiquem tranquilos, fiquem em paz, porque nisso está a vossa glória. O que? Deus manifestar tamanha graça, tamanha misericórdia, tamanho amor, salvando gentios que estavam alheios, né, ao Evangelho, mas ele usando alguém, né, o apóstolo Paulo, para revelar a eles o Evangelho e abençoá-los com a salvação por meio desse Evangelho, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Então, isso tranquiliza, uma aplicação importante, né, para o cristão da doutrina da soberania de Deus, né? O Deus que planejou as coisas, os eternos propósitos de Deus, né? Uma aplicação importantíssima. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Essa é uma aplicação importantíssima. Significa que o Deus que é Senhor, soberano sobre tudo, inclusive sobre a história, ele é poderoso para cuidar de nós. Ou seja, ele tem um plano. E a gente precisa confiar nele, né? É como uma pessoa que está dirigindo numa viagem que você nunca foi. E você precisa confiar nela. É um motorista. Olha, confie. Se você confiar no motorista, você vai viajar com tranquilidade. Mas se você não confia no motorista, vai passar a viagem inteira. Vai chegar, vai. Olha, confiando ou não confiando, você vai chegar. Ou seja, com toda a sua debilidade na sua fé no motorista, chegará lá. Mas a viagem não é a mesma, né? Uma pessoa que confia totalmente no motorista, ela viaja tranquila, até dorme. Ela fica em paz, ela curte, ela se deixa ser conduzida. Uma pessoa que está sempre duvidando, desconfiando do motorista, ela vai estar o tempo todo preocupada, olhando para tudo, e dando pitaco, e aquela coisa chata, e termina a viagem que deveria ser gostosa, sendo uma viagem cansativa, né, pesada, estressante. Então, é semelhante a isso aí. Então, confie no Senhor. Quando ele diz, eu sou soberano sobre tudo e todos, porque todos estão debaixo de mim. Então, confie nele. E confie no amor dele, confie na graça dele, confie na misericórdia dele, confie na bondade dele, confie no plano de salvação dele. E segue viagem tranquilo. Mesmo que a estrada não seja tão boa, mas siga a viagem tranquilo. Porque você chegará ao destino que ele sabe o que faz. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Te damos graças por tudo, te louvamos e bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus. E poderosamente nos salvou em Cristo Jesus, graciosamente nos trouxe, aplicou às nossas vidas a salvação, sem merecermos. E obrigado, Senhor, como é bom poder viver para Ti. Apesar das lutas, dos adversários, das dificuldades, de tudo que a jornada cristã, ó Deus, vivencia, de todas as lutas da vida cristã, apesar de tudo isso, é algo extraordinário poder descansar por pertencer a Ti. Obrigado por tudo. Continua nos abençoando, conduzindo para o louvor da Tua glória. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.